Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar, baseado no livro de Eclesiastes, sobre algumas recomendações úteis quanto à vida aqui na terra e os bens materiais. Salomão, o autor do livro de Eclesiastes, se propõe aqui na terra trazer assuntos compilados da sabedoria para recomendar a todas as pessoas, no intuito de que vivam melhor. Salomão não traz nenhuma mensagem para a vida eterna. Ele também não é um bom guia para o plano de salvação, mas ele fala com propriedade sobre as coisas aqui da terra, principalmente trabalho e lazer, o aproveitar as coisas da vida, os bens materiais, o relacionamento com as pessoas. Essas recomendações da sabedoria são muito úteis. No final do capítulo 5 de Eclesiastes, ele diz: eis o que eu vi, bela coisa e boa é comer e beber e gozar cada um do bem do seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Ou seja, seja feliz com o que você tem. Não queira, por ganância, sonhar com muita coisa, colocar alvos e metas que você não vai atingir, mas proponha no seu coração a medida do contentamento, você se alegrar com o que tem. E ele continua: quando Deus dá à pessoa a graça de aproveitar e gozar o bem do seu trabalho, isso é bom, é dom de Deus, porque ele não se lembrará das lutas do dia a dia, o quanto Deus lhe enche o coração de alegria. Você não pode ter o coração cheio de alegria e de tristeza ao mesmo tempo. Se você se dá a alegria, a aproveitar aquele momento com alegria, você, pelo menos naquele momento, você deixa de lado a tristeza e vice-versa. Quando você abre espaço para a tristeza, você não aproveita a alegria. E o Salomão diz que ele considera isso uma obra da graça de Deus, o fato de alguém poder gozar a comida que come, o descanso que tem, gozar o sol aqui sobre nós na terra. Ele acha que isso é um dom de Deus, a pessoa saber aproveitar, isto é, sabedoria. Porque ele continua: existe um mal que eu vi debaixo do sol. Salomão fala muito debaixo do sol. Ele quer dizer, aqui na terra, nesta vida, nada de espiritual e além lá na eternidade. É aqui na terra. Ele diz: o que é mal, o que eu vejo, é que existe um homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isso é vaidade, grave aflição. Interessante, ele defende aqui uma linha teológica, e Salomão não é considerado um teólogo, sempre debaixo do sol a recomendação dele. E ele simplesmente não dá uma explicação humana. Ele diz que é dom de Deus,
que a pessoa tenha bens e honra e tenha tudo e não falte nada aqui na terra, nada material, mas ele não aproveita. Ele não aproveita, ele está sempre preocupado com outras coisas. Eu acho interessante, quando a gente vai a um jantar, coisa assim, a gente deveria se preparar. A gente deveria parar de comer um bom tempo antes. Isso não acontece comigo. Eu sou dessas pessoas que não aproveitam bem. A finalidade seria aproveitar bem aquele jantar, comer, mastigando bem, pensando naquilo que está comendo para que a digestão seja uma boa digestão. Eu repito, isso normalmente não acontece comigo. Infelizmente, eu estou sempre comendo correndo. Eu não aproveito bem aquele momento agradável de comer. Eu gostaria e tenho me esforçado por aproveitar melhor o tempo de refeição, como todos os momentos. Por exemplo, quando eu vou de Niterói para o Rio, para estar na Rua da Quitanda, na nossa reunião das terças-feiras, eu vou de barca. Para mim é ótimo. Mas eu estou ali procurando na Bíblia alguma coisa, o celular, e não aproveito bem a paisagem. A paisagem, principalmente em dias de sol, entre Rio e Niterói, é simplesmente linda, a paisagem. E eu gosto de aproveitar. Eu tenho aproveitado muito pouco. De vez em quando eu olho para aqui, para ali, para colar, agradeço a Deus, a beleza da natureza, louvo, mas é pouco. Eu aproveito também aquele tempo de viagem para digerir algum assunto, pensar, ler, buscar alguma mensagem. Eu não aproveito bem aquele momento. Não costumo aproveitar bem o momento de comida. E é muito comum eu não aproveitar bem o tempo de sono. Eu, às vezes, fico fazendo alguma coisa até tarde, passo a hora boa de ir dormir, acabo dormindo menos, sendo acordado pelo despertador, meio sobressaltado. Então, eu não sou um exemplo de quem aproveita bem a vida. Deus quer nos fazer felizes aqui na terra também. O fato de nós pensarmos na eternidade não significa que a nossa vida vai ser horrível aqui na terra. Nós cremos que é dom de Deus também. O Salomão aqui, como que estabelece a doutrina calvinista aí da soberania de Deus. Se a pessoa tem dinheiro, tem bens, tem casa, tem paz, tranquilidade na casa, tem dinheiro, tem alimento, tem família, tem saúde, é porque Deus deu. Mas o Salomão também nos traz muitos ditados recomendando algumas coisas para nós buscarmos esse padrão. E ele diz, pois é, se essa pessoa gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Interessante. A pessoa que tem tudo e não aproveita a vida, o Salomão diz que é um infeliz. Mas será que o Evangelho, com a perspectiva de eternidade, nos atrapalha a boa vida aqui na Terra? Será que nós não podemos ser felizes naquilo que fazemos? Eu creio que podemos ser felizes no trabalho. Eu gosto muito do trabalho de lavar louça, arrumar ali a cozinha. Eu não sou um exímio nisso, mas é muito comum eu estar fazendo esse trabalho. Então eu tenho minha sequência de atividades ali, de separar pratos, garfos, talheres e copos e etc, panelas, e
lavar aquilo e ensaboar com detergente e tal, enxaguar, a minha maneira de enxaguar, depois botar para escorrer no escorredor. Esse trabalho que, em geral, mulheres abominam, é um trabalho em que você se dedica com facilidade, porque não é difícil esse trabalho, e pode ainda pensar em outra coisa. Você pode louvar a Deus, pode ouvir a rádio enquanto faz aquele trabalho, você está meditando em outra coisa e até louvando a Deus. Isso é possível, você ser feliz enquanto está lavando a louça ali na pia da cozinha. Enquanto você está no banheiro fazendo suas necessidades, você pode estar louvando a Deus, pensando, refletindo, fazendo isso com calma. Pois é outro momento em que muitas vezes a pessoa não aproveita, faz correndo de qualquer jeito e não aproveita. A gente deveria pensar muito em tudo o que faz, para estar fazendo bem, fazendo calmamente ou fazendo com o pensamento em Deus, louvando a Deus. Isso é aproveitar a vida. Aproveitar a vida não é possuir muito, ter muito. Você pode ser feliz num carro muito simples, um carrinho velho, se ele estiver bem, se estiver andando com tranquilidade, você vendo a paisagem, não precisa correr. Então você pode ser feliz num carro velho, não precisa necessariamente de um carrão. Você pode ter um carrão e ser infeliz. Quando eu dirijo, eu sei exatamente quando eu estou mais calmo, confiando em Deus que eu vou chegar no destino, no horário, vou vigiando enquanto dirijo, vou louvando a Deus, ouvindo rádio, vou questionando a Deus, orando, pensando em alguma coisa, quando eu estou sozinho. Quando eu estou com alguém, pode ser que esteja conversando e eu procuro alguma conversa útil, mas eu poderia aproveitar melhor minhas viagens de carro, nem sempre eu aproveito. E aí eu digo, não faz a mínima diferença se é um carrão maravilhoso ou se é um carrinho simples e velho. Você pode ser feliz aproveitando o tempo em que está numa viagem de carro. Mesma coisa de ônibus, ou de trem, ou de barca, ou de metrô. Você pode ser feliz da maneira que você é, mas o Salomão diz que achava que isto era dom de Deus. E eu quero ajudar você. Comece a pensar em tudo que você faz. Quando for mastigar uma comida, não fique engolindo a comida de qualquer jeito, mas pense. Quando você encher o prato, pense na quantidade certa, sempre para menos, o ideal, comendo sempre um pouquinho menos, para você não se empanturrar. De vez em quando eu me empanturro de comida, meu aparelho digestivo é meio fraco, eu posso comer de tudo, e normalmente eu como praticamente de tudo, porém em quantidades moderadas. Quando eu como muito, eu já sei, eu preciso ter boldo em casa, vou lá, pego uma folha de boldo e como, meu organismo reage imediatamente. O boldo ajuda a digestão porque eu comi demais, eu não pensei, não consegui o domínio próprio para limitar a quantidade de comida, mas Deus me ajuda e o boldo em geral faz uma diferença boa. E assim, em tudo que a gente fizer, pode pensar, planejar para a gente ser feliz. E o Salomão, mais adiante no capítulo 7 de Eclesiastes, diz, pois melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois na casa do luto as pessoas estão mais sérias e pensando na vida, e os vivos que o tomem isso em consideração. É melhor você estar em uma conversa séria do que numa roda de escarnecedores, contando piada, falando mal dos outros. Crente também tem, e como tem, roda de escarnecedores. Cuidado, por exemplo, com a rodinha de muitas pessoas na porta da igreja. Na saída do culto,
quando juntam muitas pessoas, muito facilmente aquilo descamba, apesar de que todos estiveram no culto presentes. Aquilo descamba com facilidade para uma roda de escarnecedores. Piadinhas, fofocas, zombarias, críticas a outros, várias pessoas juntas são um perigo. Então prefira, por exemplo, uma roda de pessoas que estão mais sérias. Por exemplo, conversando sobre a morte de alguém. As pessoas estão mais propensas, ou estariam, nesse caso, mais propensas a conversar algum assunto sério e útil e proveitoso. Já na roda dos escarnecedores, piadas, futebol, brincadeira, distração, críticas, ironia, falando mal da vida dos outros, ali você não vai achar nada útil, só vai se contaminar. Pense nisto. Saiu da igreja, do culto, você tem, em geral, poucos minutos ali para se despedir das pessoas, conversar com um com o outro. Observe bem, tem uma roda com muitas pessoas, provavelmente não é para você ir para lá. Procure conversar com alguém separado, alguém que seja visitante, alguém que você perceba que está mais carente. Procure aproveitar esse tempo na saída do culto da igreja também. Em tudo, procure relacionamentos bons e úteis. Cuidado com as amizades que só alugam você, roubam seu tempo e trazem maus assuntos. Cuidado. São recomendações que a sabedoria deixa para a gente viver melhor. E isso é ótimo para a vida espiritual também. Deus quer nos fazer felizes aqui na terra. Quer que você termine o culto e vá para casa feliz, pensando nas coisas do culto, pensando em Deus, tendo boas conversas com irmãos e tendo cuidado com a roda dos escarnecedores. Comece a pensar nessas coisas, aproveitar o momento quando come, quando dorme, quando toma banho, quando viaja, para você ser feliz. Não pense simplesmente como Salomão, que algumas pessoas são felizes e outras, mesmo tendo tudo, não podem ser felizes. Para nós, tudo isso está ao alcance da nossa capacidade. É graça de Deus. Nós sabemos que é graça de Deus e então é para nós, é para mim e é para você também.